A semana está voando e o estudo bíblico está acontecendo. Se você não está conseguindo me acompanhar, corra para colocar o estudo em dia e assista a minha playlist, porque eu não paro de pesquisar e produzir. Me disseram que eu estou ligada assim 222. Quanto mais eu compartilho, mais informações, recebo também conexões incríveis de amigos leigos, mestres, teólogos, me ajudando e mandando dicas sobre esse estudo. E o livro dessa semana é Filipenses. Uau, que legal! Você sabe quem eram os habitantes de Filipe? Você sabe que essa cidade se representou na história bíblica para mim e para você? Você sabe qual é assim o termo que mais se repete nessa carta? Você sabe qual era a língua falada em Filipos na época de Paulo? Você sabe quem é a pessoa que sediou sua igreja, a primeira, sua casa, a primeira igreja fundada por Paulo na Europa? Vem comigo que eu vou te responder essas questões e trazer muitas outras dicas importantes para ampliar assim a sua visão, o olho, insights incríveis. E quando você for ler ou reler a Epístola aos Filipenses, seus olhos vão se abrir. Você aqui vai acontecer, vai perceber o que está acontecendo no momento da história, né? Por que Paulo escreveu essa carta? Quais são os seus principais temas de estudos? Ok? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu peço para você deixar o seu like, se você gostar, se inscreva aqui no meu canal, no xizinho, né? Porque o YouTube vai te avisar toda vez que eu subir um vídeo novo. Eu sou a Cristiane Oliveira e te convido a mergulhar nessa carta linda. Simbora? Então vamos. Vamos lá. Os filipenses eram assim, povo de uma cidade rica, né? Por causa das ruas, ouro e prata que existiam ali nas imediações. E essa era uma cidade que estava localizada na via Inaciana, do que você vai saber. E tinha assim, importância militar os romanos utilizaram durante as campanhas militares da guerra civil cesariana e na perseguição de Cássio Limanus, que culminou na Batalha de Filipos. Você com certeza estudou a Batalha de Filipos na escola, né? Na aula de história, né? Se você não lembra, você deve ter passado por cima e colado na prova. Bom, antes de começar a falar da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, eu quero contar para você o que aconteceu nessa cidade, para você saber como é que Paulo foi parar ali pela primeira vez. Assim, para você se situar um pouquinho, tá? Vamos lá. Na época de Paulo, Filipos era assim, uma cidade romana, na Grécia, na região de passagem entre a Ásia e a Europa. Na verdade, era assim uma miniatura de Roma, né? E os cidadãos ali, eles desfrutavam assim, dos mesmos direitos que os que tinham na Itália. E a língua comum e a mais famada naquela época era latim. Pois é. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele estava indo assim para a Ásia e ele estava assim lá em cima, em Troade, e de noite ele teve uma visão. E um homem da Macedônia disse assim para ele, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Uau! Me conta, o que você faria se você tivesse essa visão? Você ia sair da sua rota programada, que você estava ali em Troade, indo para a Ásia, ou você subiria para a Macedônia? O que você faria? Você seguiria o seu plano? Não confie em mim, tá? Mas confira essa história que dá toda essa base para essa viagem de Paulo para Filipe, lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 9. Então, o que ele fez? Ele partiu de Troade, porque acreditou que era Deus que estava chamando ele para anunciar o evangelho. E aí, quando ele chegou em Filipos, que fica assim acima de onde ele estava, Troade fica aqui e Filipos fica aqui. E aí ele ficou assim alguns dias ali com companheiros de viagem dele, Silas.
E no sábado ele foi até o rio achando que ali era um lugar de orações. E eles encontraram algumas mulheres. Dentre essas mulheres estava ninguém menos do que Lídia. Lídia era uma mulher de Tiatira. Só para te lembrar, Tiatira é uma das 7 igrejas da Ásia e Jesus fala através de João no livro de Apocalipse, que a gente ainda vai estudar esse livro, tá? E hoje essas igrejas elas estão situadas na atual Turquia, que é um país muçulmano, onde eu estive no final de 2019. Gente, meu Deus, como o tempo passa rápido. Parece que eu viajei ontem, gente. Mas vou voltar para Lídia de Tiatira. Então, ela era comerciante de tecidos assim, púrpura, que adquiria no mercado do Oriente e vendia aos romanos e os gregos no Ocidente. E Filipos, né, devia ser assim, uma excelente base para ela, porque ficava numa localização assim, perfeita entre a Ásia e a Europa. E foi nessa cidade que aconteceu o primeiro batismo da Europa. Depois de ouvir Paulo, a Lídia e toda a sua casa, a sua família, eles se batizaram e acabaram convidando Paulo e Silas para ficarem na casa dela, porque ela tinha uma casa em Filipos. E foi nessa cidade também que Paulo curou uma jovem adivinhadora. E depois disso ele foi açoitado e foi preso. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar dessa história da prisão, né? Que Paulo e Silas ficaram lá orando, cantando louvores, e aí um terremoto sacudiu aquela região, abriu todas as celas da prisão. E aí quando o carcereiro, né, acordou assustado, ele queria se suicidar, né? Mas Paulo disse para ele que eles estavam ali, que não tinham fugido. E aí o carcereiro, depois de ouvir Paulo pregar, perguntou o que ele deveria fazer. E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Uau! E aquele povo se converteu a Jesus. Paulo era incrível, né, gente? Bom, eu fiz esse resumo só para você assim, ter em mente como é que Paulo chegou lá em Filipos e para você saber, ter uma noção do que estava acontecendo ali. Então Lídia ajudou Paulo a fundar a primeira igreja de Filipos na casa dela, na Europa. E nós podemos supor que se Paulo não tivesse seguido aquela visão assim que ele teve quando estava lá em Troades, talvez eu e você aqui no Brasil estivéssemos assim fazendo parte de uma outra religião que não uma cristã, porque é bem provável os portugueses não teriam sido alcançados, né? E como nós fomos colonizados por eles, nós poderíamos estar acreditando em várias outras religiões. E o Brasil não seria hoje o segundo maior país cristão no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, por enquanto, tá? Aguarde, porque eu creio que em meio a toda essa apostasia que já está acontecendo e vai acontecendo mais ainda, o Brasil ainda vai viver não maior avivamento, mas a maior restauração e conhecimento da palavra de todos os tempos. Quem viver verá, anota. Bom, vamos voltar para a história, senão eu me perco aqui. Você está observando que Paulo não é bobo nem nada, gente? Ele assim acaba se estabelecendo em cidades tops daquela época, como Éfeso, que eu falei, né, no último vídeo. São assim cidades cosmopolitas, para garantir que a palavra saia dali para vários outros lugares e que junte muitas pessoas para fazer o id e para fazer o vinde. Ele era realmente um homem muito estrategista, né? E observe também que nada acontece por acaso e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, gente, olha, como é, eu fico assim pensando, né? Como é que um homem de Deus, como Paulo, sofreu tanto? Eu fico assim imaginando. Porque o engraçado é que muitas pessoas acham que depois que se convertem, né, para Jesus, elas vão viver assim no paraíso, na terra, vão ter uma vida em abundância da noite para o dia, vão conquistar assim, muito sucesso com o instalar dos dedos. E quem disse isso para você está mentindo, porque Jesus disse muito claramente: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Para e pensa, se Jesus, que é Filho de Deus,
sofreu e passou por poucas e boas aqui na terra, imagina eu, você, que sabe que decidimos colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Então não se engane, que a dica é vigiai e orai. E você tem que buscar o seu propósito aqui na terra, porque é ele, o seu propósito, que vai fazer de você uma pessoa cheia de alegria, cheia de gratidão, entendeu? Sabe por que Paulo passou por tantas adversidades? Eu vou te contar apenas algumas delas. Preste atenção. Depois que ele caiu do cavalo no caminho para Damasco e teve o seu encontro e a conversão com Jesus, né? Ele começou a ser perseguido. Depois ele foi rejeitado em Jerusalém pelos seus compatriotas. Ele ficou 10 anos no anonimato, estudando lá em Tarso. Né? Assim, a melhor maneira de impactar o mundo da forma perfeita para levar os homens a acreditarem em Jesus. Depois ele foi apedrejado em Listra, que está lá na Turquia, na atual Turquia, né? Aqui na cidade de Filipos, quando eu acabei de falar, ele foi açoitado e preso. Paulo também foi escorraçado de Tessalônica. Outro livro que a gente vai estudar ainda, né? Ele foi expulso de Bereia, que é uma antiga cidade lá na Macedônia, e hoje tem o nome de Évora, esqueci. Os atenienses disseram que ele é um falador, blá blá blá. O povo de Corintos chamou ele de impostor. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia, que é uma cidade linda que fica lá nas margens do Mediterrâneo, lá em Israel, gente. Eu até fiz um TBT há pouco tempo, com fotos maravilhosas, e postei no meu Instagram. Vá lá para ver, eu coloco aqui na descrição, tá? O que mais aconteceu com ele, gente? Depois, ele foi mandado para Roma. Ele também enfrentou um naufrágio em Malta, foi picado por uma cobra. Gente, imagina tantas outras coisas que aconteceram com esse homem, que assim, algumas estão escritas na Bíblia e eu não me lembro, tantas outras que nem estão escritas porque de repente se perderam em outras cartas, entendeu? Porque os próprios historiadores dizem assim que ele escreveu outras cartas, né? Mas na Bíblia a gente só conhece essa, né? E quantas outras cartas de Paulo se perderam? Quantas foram interceptadas pelos romanos? Quantas não se tornaram assim canônicas? Sei lá, né? Só Deus sabe, gente, de todas as coisas. Mas o mais importante para eu e você entendermos é que se Paulo não fosse preso tantas vezes por tanto tempo, talvez hoje eu não estaria aqui, ó, fazendo resumo dessa carta para você. Porque ele era um homem muito ativo e a geografia era um fator muito importante para ele. Veja quantas viagens esse homem fez. Sem carro, sem navio motor, sem avião, sem celular, sem internet. E hoje, gente, eu vejo tanta gente calada, com tanta sabedoria. Eu tenho muitos amigos que sabem muito mais do que eu sobre a palavra. Gente, eu sou assim, fichinha do lado deles, entendeu? E eles ainda nem criaram um canal no YouTube para levar a palavra, para curar pessoas, para salvar pessoas. Eles nunca vão conhecer essas pessoas porque os pés deles não vão alcançar. Mas a voz e as ondas da internet, sim. Olha a graça, gente, de ter em nossas mãos todas essas cartas dentro da nossa Bíblia. Para além de conhecer a história, toda essa teologia, conhecer o que Jesus passou para esse homem, sabe assim, e para todos os outros, meu Deus, que transbordaram e nos escreveram cartas, evangelhos. Por isso que eu falo, escreva livros como legado para deixar sua história, porque elas vão acrescentar muito na vida das outras pessoas, entendeu? E Paulo é assim realmente um homem que eu admiro de verdade. O apóstolo dos gentios. Quando eu encontrar com ele na eternidade, eu vou olhar assim nos olhos dele, vou pular no pescoço dele, vou dar um abraço forte, um beijo e vou dizer: muito obrigada. Obrigada por sua ousadia, por sua determinação. Obrigada por sua coragem, pelo seu tempo, gratidão pelo seu amor à palavra.
pela sua fase de isolamento, pela assim, sua perspicácia, por todas as viagens que você realizou, por todas as cartas que você escreveu, por todas as suas palavras e frases que vivem na minha mente, na minha boca, na boca de muitas pessoas, pelo seu amor por Jesus. Ai, meu Deus, nossa, eu sou muito grata a Ele. Obrigada, Paulo. Ai, gente, olha, eu acho que ninguém nasce qualificado, mas se torna qualificado. Porque, olha só, observa, Deus foi criando uma casca de jacaré para Paulo se desenvolver e formar um serviço de inteligência para a geração dele. Muitos precisavam e ainda precisam do que Paulo recebeu de Jesus. Observe que aquilo que ele mais odiava, ele foi assim, separado com o propósito de corrigir. Porque ninguém pode corrigir aquilo que não tem disposto a enfrentar. Paulo era assim, contrário a todos os do caminho que seguiam Jesus, lembra? E depois passou a ser, assim, o maior seguidor de Jesus e foi perseguido. Gente, vamos voltar para Filipenses. Então, depois que você entendeu tudo isso, né? Ninguém sabe ao certo em que ano essa carta foi escrita, nem onde, né? Alguns dizem que ela pode ter sido escrita em Éfeso, em Corinto, em Cesareia, em Roma. Eu, particularmente, acho que ele escreveu essa carta em Roma, porque no final da carta, assim, quando ele se despede, tem assim uma pistazinha, você vai ver. Mas, na verdade, gente, não importa onde, nem tão pouco o ano, mas o conteúdo lindo, maravilhoso dessa carta. Você sabe como é que Paulo apresenta Jesus nessa carta deliciosa? Apresenta como nossa alegria. Eu contei, nessa tradução da Bíblia que eu li, eu tenho assim mais de 10 Bíblias, né? Então cada vez que eu faço um estudo, eu escolho uma Bíblia. E eu contei 10 vezes. 10 vezes a palavra alegre, alegria e regozijo, porque regozijo é sinônimo de alegria, né? Gente, mas preste atenção, porque a alegria que Paulo se refere não é uma alegria de prazer, de desfrute, de uma alegria assim superficial, tipo, que depende assim dos nossos sentimentos transitórios na nossa vida, entendeu? Eu recebi a visita de um querido amigo e estou hoje alegre. Eu ganhei um presente que eu estava sonhando e fiquei muito feliz, muito alegre. Eu reuni várias amigas e comemorei o meu aniversário nesse mês de fevereiro, que delícia! Eu estou alegre. Não é essa alegria que Paulo se refere nessa carta, mas é assim, a alegria permanente, que vem assim da confiança em Jesus e do compromisso com Ele. Paulo amava a igreja de Filipos, e porque era assim uma igreja parceira, sabe? Era uma igreja missionária que ajudou muito ele, enviava para onde ele estivesse recursos, provisões para ele continuar a missão dele, de levar a palavra, de fazer discípulos para Jesus. Por isso que ele é tão agradecido aos filipenses. Você vê o coração grato dele. Você vê que uma carta pequenininha, de apenas 4 capítulos. Mas você vai ver que no primeiro capítulo, ele fala da alegria no viver. No segundo capítulo, ele fala da alegria no servir. No terceiro capítulo, Paulo fala da alegria da comunhão. E no quarto capítulo, ele fala da alegria da recompensa. Gente, eu vejo assim Paulo como um modelo de alegria no sofrimento. Você consegue imaginar ficar alegre no momento que você está sofrendo? A alegria dele era inesgotável, porque vinha assim de Jesus e da promessa da ressurreição. E ao ler essa carta, ou reler, né, se você já leu, presta muita atenção como é que ele era assim, um homem grato. E eu aprendi que a gratidão é o espelho da nossa alma. Além da alegria e da gratidão, Paulo também fala nessa carta da humildade. E ele diz que nós devemos nos esvaziar para obedecer a Deus e servir à humanidade, a ponto de morrer na cruz. Será que eu e você estamos dispostos a fazer isso? Será que nós temos essa atitude assim abnegada? Será que você é uma pessoa humilde? Eu sou uma mulher alegre,
Eu sou uma mulher extremamente grata, mas eu preciso confessar, e confesso aqui publicamente, que eu não me vejo uma mulher humilde, não sou. Infelizmente, eu tenho muito, muito mesmo que aprender com Paulo. E eu sinto assim vergonha, né, de confessar isso, mas é a pura verdade. As pessoas que me conhecem sabem disso, né? Você não precisa confessar e escrever aqui embaixo, mas eu quero que você pense se você é uma pessoa alegre, grata e também humilde, coisa que eu não sou. Só para você refletir, né? E eu vou dizer assim também para você quais são assim os versículos que eu mais amo nessa carta. E depois me diga se são os mesmos que você acha e se são aqueles que você tem preferência. São eles. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ai, que lindo, né? Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Muita gente não entende isso, tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana, como é que é mesmo? Vocação de Deus em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ai, que lindo, gente, demais, né? Que mais? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ai, gente, mais um só. Tudo posso naquele que me fortalece. Yes! Amo esse. Olha, gente, por favor, escreve para mim aqui embaixo qual desses você mais ama. Ou se eu não citei algum que você gosta muito, escreve aqui embaixo para mim, para eu saber, para eu conhecer você mais um pouquinho, tá? Fala para mim assim qual é a frase, o versículo de Paulo nessa carta que você mais ama. Escreve para mim. Bom, vou ficando por aqui, alegre, porque eu também tenho Jesus, meu único e suficiente Salvador. E muito grata a você que chegou até aqui comigo. Obrigada. Eu deixo um beijo no seu coração e termino como Paulo terminou a carta dele, da mesma maneira. Saúda todos os santos daí da sua casa. Os que estão aqui comigo mandam lembranças também. E todos os outros fiéis daqui também enviam lembranças para vocês. Especialmente aqueles que trabalham no Palácio de César. Você percebeu? Isso significa que ele também converteu os romanos que trabalhavam no Palácio de César. Uau, gente, esse homem foi muito usado e muito ousado mesmo. Preso e ainda convertendo as pessoas. Ó, veja no seu coração. Ai, me lembrei de mais um. A paz de Deus que excede todo entendimento conservará a mente, o seu coração em Cristo Yeshua, Cristo Jesus. Esse é mais um versículo que eu me lembrei agora. Gente, fui e nos vemos no próximo vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe. Tchau!